Bom, gente, vamos aqui fazer alguns exemplos sobre as ligações iônicas, tá bom? Então, vocês já viram o vídeo lá, que é para revisar, e agora a gente vai fazer aqui algumas questões. Anotem essas questões junto comigo, vão fazendo, vão respondendo, e no final vocês vão enviar para mim. Bom, então a primeira questão diz o seguinte. Vamos só revisar primeiro, gente. Na ligação iônica, a gente tem a ligação entre metais. E os metais, gente, são todos esses elementos que estão em branco aqui. Mais os ametais, que são esses elementos que estão em amarelo, laranja, não sei. Inclusive aqui o hidrogênio. E os gases nobres, gente, a gente não vai mexer neles. Por quê? Porque nós já sabemos que eles são estáveis, né? Eles não precisam fazer ligações químicas, porque eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Os outros elementos químicos precisam fazer ligações para ficar com 8. Então, vamos lá. Na primeira questão, diz o seguinte. Então, como é que a gente vai saber, gente? Aquele que não faz são aqueles em que nós temos 2 ametais, por exemplo. Para fazer ligação iônica, tem que ter um metal e um ametal, senão não faz ligação iônica. Por exemplo, na letra A, nós temos o Na. Vamos procurar ele aqui na tabela. Aqui ele, ó. Na, ele tá na família 1 e ele é um metal. E o outro nós temos o cloro. E o cloro, gente, procurando ele tá bem aqui na família dos ametais. Então, se nós temos metal com ametal, logo nós temos a ligação iônica, tá bom? Então, aqui na letra A nós temos uma ligação iônica, eu vou até marcar. Letra B, nós temos o Mg, que é o magnésio, e nós encontramos ele aqui na família 2. E o outro é o cloro, que está aqui nos ametais. Então, nós temos o magnésio metal, o cloro ametal, metal com ametal faz ligação iônica. Então, a letra B também a gente vai marcar. Letra C. Na letra C, nós temos o Ca. O Ca, gente, ele tá aqui na família 2. Então, ele é um metal. E o oxigênio? O oxigênio se encontra aqui no grupo dos ametais. Metal com ametal faz ligação iônica. Então, a letra C também faz ligação iônica. Ele quer saber qual que não faz, né, gente? Eu tô marcando tudo aqui, vou apagar. Ele quer que a gente marque aquele que não faz ligação iônica. Vamos dar continuidade. Na letra D, nós temos o H, que é o hidrogênio. Percebam que aqui, ó, o hidrogênio, na família 1, ele não faz parte dos metais. Ele tá aqui em cima dos metais alcalinos, a família 1, mas eu falei para vocês que ele não faz parte dos metais, então ele é um ametal. O outro, gente, é o Cl, que é o cloro. E o Cl é um ametal também. Gente, ametal com ametal faz ligação iônica? Não faz. Para fazer ligação iônica tem que ser metal mais ametal. Logo, gente, essa substância aqui, o HCl, não é uma substância iônica. Logo, ela vai fazer ligação covalente, que a gente vai ver na outra aula, tá bom, gente? Então, a alternativa correta é a letra D. É aquela que não faz ligação iônica. Vamos para a segunda questão. Considere os seguintes elementos químicos e suas respectivas famílias ou grupos da tabela. Alguns desses elementos realizam ligação iônica, alguns entre si, formando compostos iônicos. Indique qual das estruturas unitárias dos compostos formados a seguir está incorreta. A gente vai ver da mesma forma como a primeira. A gente vai ver quais desses compostos aqui faz a ligação iônica e qual não faz. Então, gente, primeiro nós temos o Al. Vamos procurar ele na tabela. Ó, o Al tá bem aqui na família 13. Então, vejam que ele ainda tá com a corzinha branca, então ele é um metal, bom? Metal. E o outro é o oxigênio. O oxigênio, ele se encontra aqui na família 16. Ele é um ametal.
Logo, essa substância, gente, como nós temos a união entre um metal e um ametal, essa substância aqui, ela faz ligação iônica, tá bom? Agora, o NaCl, a gente já viu no exercício anterior, né? O Na é um metal e o cloro é um ametal. Logo, metal com ametal faz ligação iônica. Letra C, nós temos o Li, vamos procurar ele aqui. O Li, gente, ele tá aqui na família 1 da tabela, no grupo dos metais. Então, eu vou colocar aqui o M de metais. E nós temos o oxigênio de novo, que nós já estamos careca de saber que o oxigênio é um ametal, porque ele fica aqui nesse grupinho amarelo. Metal com ametal faz ligação iônica. Temos aqui o Mg. O Mg está na família 2, gente, metal, tá? E o cloro, tá aqui ele de novo, ametal. Metal com ametal faz ligação iônica. E, por último, nós temos o alumínio. Tá aqui o alumínio, é um metal. E o F, que é o flúor, é um ametal. Metal mais ametal, gente, faz ligação iônica. Então, vocês viram que todos fazem ligação iônica. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai ver se as fórmulas estão corretas, tá ok? Vamos fazer as ligações iônicas de cada um e ver se a fórmula está correta. Então, vamos lá. O alumínio, gente, na letra A aqui, ó. O alumínio, ele tá na família 13, logo, eu posso dizer que ele tem 3 elétrons na camada de valência. O oxigênio, que é o outro aqui, ó, ele tá na família 16, tá aqui ele. E se ele tá na família 16, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Os metais, pessoal, lembra que eles têm a tendência de doar elétrons, adquirindo a carga positiva. Os ametais, eles recebem elétrons, ficando com a carga negativa. Então, o alumínio, vejam como ele está aqui no grupo dos metais, ele vai doar os seus elétrons, ou seja, ele tinha 3, ele vai doar esses 3 elétrons, vai ficar com a carga positiva. Como ele doa 3, fica mais 3. O oxigênio, por outro lado, ele é um ametal, então ele vai receber elétrons para ficar com 8 elétrons na última camada. Como ele tem 6, para 8, falta 2 elétrons. Então, ele vai receber ficando com a carga negativa. E como ele precisa de 2, ele recebe 2. Agora, a gente faz aquele esquema. A carga do ametal vem para cá, e fica Al2. E a carga do alumínio vem para cá, que vai ficar O3. Então, vejam que a fórmula que a gente construiu não é igual à fórmula que está na questão. Ou seja, essa fórmula que está incorreta, a gente vai marcar ela. Está incorreta, tá? Ele quer que a gente marque quais estão incorretas. O correto seria Al2O3, tá bom, gente? Vamos aqui para a letra B. Na letra B, nós temos o Na e o Cl. Na, gente, ele tá aqui na família 1 da tabela periódica, então ele tem um elétronzinho aqui. O cloro, ele é um ametal do grupo 17, então ele tem 7 elétrons. Vamos ver como vai ficar aqui. O Na, gente, ele vai perder, porque ele é um metal, e como ele vai perder um elétron, ele fica com mais um. O cloro, ele tem 7. Então, ele vai receber 1 para ficar com 8. Então, nós temos Na mais e Cl menos. O que a gente poderia fazer? Fazer aquilo lá, né? Botar o 1 para cá e o 1 para cá. Mas, como eu falei para vocês na aula, quando nós tivermos as cargas com o mesmo número, elas são anuladas. Então, a fórmula aqui vai ficar NaCl. E está de acordo com a letra B. Então, a letra B a gente não marca, porque está correto, tá bom? Vamos para a letra C. Na letra C, nós temos o Li e o oxigênio. Primeiro, a gente vê em qual família eles estão. Li, gente, ele se encontra aqui na família 1 da tabela, então ele tem um elétron de valência, na camada de valência. O oxigênio, ele é um ametal da família 16, então ele tem 6 elétrons na camada de valência, tá bom? O Li, como ele é um metal, ele perde o seu elétron, adquire carga positiva
E como ele perdeu 1, fica mais 1. O oxigênio, como ele é um ametal, ele quer receber elétron para ficar com 8. Como ele tinha 6 e precisa de 8, ele vai receber 2 elétrons. Quem recebe fica com a carga negativa. E como ele vai receber 2, fica menos 2. Então, como os números aqui são diferentes, nós temos que fazer o esquema lá do tobogã. Então, o 2 vem para cá, então fica Li2, e o 1 vem para cá, fica O1. Quando tem o 1, ele fica invisível. Então, o composto formado foi esse, Li2O. Vejam que a letra C também está correta, viu? É a mesma coisa que a questão deu. Na letra D, nós temos o magnésio e o cloro. Magnésio, ele está aqui na família 2, então ele tem 2 elétrons. E o cloro, ele está na família 17, então ele tem 7 elétrons. O magnésio, como ele é um metal, a tendência é doar os seus elétrons. Quem doa fica com a carga positiva. Como ele está doando 2, fica Mg mais 2. O cloro, como ele é um ametal, ele vai receber elétrons. Vejam que ele tem 7. Para ele ficar com 8, ele precisa receber um mísero elétron. Quem recebe elétron de carga negativa, fica negativo. Como ele vai receber um elétron, fica menos 1. Agora, a gente faz o esquema. Mg, 1, e o cloro, 2. MgCl2 está de acordo com o que a questão deu. Então, a letra D está correta também. E a letra E, nós temos o Al, que é o alumínio, e o F, que é o flúor. O alumínio, ele está aqui na família 13, então ele tem 3 elétrons. E o flúor está na família 17, então ele tem 7 elétrons. Como o alumínio é um metal, ele vai doar elétrons. Quem perde carga negativa fica positivo. Como ele tem 3 elétrons e ele precisa perder esses 3, ele fica mais 3. O flúor, ele é um ametal, ele recebe elétrons, ele recebe carga negativa, então ele fica carregado negativamente. Quantos ele vai receber para ele ficar com 8? Vejam que ele tem 7. Para 8 falta 1 elétron. Então, ele recebe mais 1. E agora, a gente monta aqui a ligação. O 1 vem para cá, fica Al1. E o 3 vem para cá, fica F3. Também está correto. Então, a errada é somente a letra A, viu, gente?